Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então dar início a esse culto, essa semana, esse dia que nós separamos aqui para estar na presença do nosso Deus, para nos reunirmos como corpo de Cristo, como a igreja do Senhor Jesus, para honrar, glorificar e exaltar o nome do Senhor, agradecer a Ele por todas as suas maravilhas sobre as nossas vidas, principalmente pela salvação e principalmente por Ele ser Deus, que é o mais importante de tudo. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que tem realizado em nossas vidas, cuidados, livramentos, recursos e principalmente agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Meu Deus, perdoa, Senhor, aos nossos pecados e nos purifica de todas as injustiças para que possamos entrar na Tua presença. Então, meu Deus, prepara-nos para que possamos ministrar o culto ao Senhor, que toda honra, toda glória, todo louvor sejam para o Teu nome, para o nome do Senhor Jesus. Visita esta pessoa, este lar, todos que estão participando, que irão participar deste culto. Vai, meu Deus, trabalhando nesta casa, nesta família, preparando o lugar para receber a Tua palavra, para receber o Teu poder. Também visita aqueles familiares, amigos, aquelas pessoas queridas que estão no caminho, estão no deslocamento, estão no trabalho, onde quer que elas estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a falar aos nossos corações, seja o Senhor a tratar dos nossos espíritos, das nossas almas, seja o Senhor fazer a Tua obra maravilhosa, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos, ó Deus, para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, é o que nós Te pedimos aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, um bom dia a todos. Bom dia aí a irmã Cristina, irmão Luiz, irmã Deise, irmã Wanda, que está aqui do meu lado. Deixa eu dar uma acertada aqui, eu acho que o lá está um pouquinho embaixo. Está melhorou aí, irmãos? E bom dia também, a todos vocês que irão participar através aí do vídeo, nas plataformas em que ele for inserido. A paz do Senhor Jesus para todos. Nós vamos agora iniciar pedindo ao irmão Luiz que venha compartilhar com a igreja aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus, E você aí fica atento, Participe da palavra de Deus, cuidado, tira toda a distração, e esse é o momento que a gente deve receber, se alimentar da palavra do Senhor. Irmão Luiz, irmão, está com a palavra, e está aí com aquilo que Deus colocar no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Tenham todos um bom dia, a todos que estão nos acompanhando e a todos os familiares dos que estão nos acompanhando e também dos que vão nos assistir nas redes sociais. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, que é em Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 15 ao 20. Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 15 ao 20. Graças a Deus, vamos ser confrontados, vamos ser expostos à palavra de Deus. Ela renova nossas forças, ela mantém firme a nossa fé, ela nos revela tudo que nós precisamos saber, ela trata, como falou o pastor Aguilar, das nossas feridas, ela nos repreende, ela nos dá a direção, ela é cura para nossos ossos,
Então, vamos imaginar como naquele momento lá que Maria, né, tinha Marta e Maria, Marta estava ocupada com os afazeres da casa e Maria estava aos pés de Cristo. Então vamos nos desligarmos das coisas do mundo e vamos concentrar os nossos pensamentos, a nossa atenção, a palavra que aprove a Deus, através do Espírito Santo, ministrar a nós todos. Então, Deuteronômio, eu fui ver aqui no resumo que tem na minha Bíblia, ele fala assim: Moisés pronunciou 3 discursos de despedida pouco antes de morrer. Neles, recapitulou para o povo todas as leis de Deus para os israelitas. O nome do livro expressa recapitulação ou segunda lei. Então, para contextualizar aqui, o povo já havia passado pelo Mar Vermelho, já havia sido liberto do Egito e ia entrar na Terra Prometida. Então vamos começar. Eu vou fazer a breve leitura. Na minha Bíblia, que é Almeida Revista Atualizada, está assim, antes do versículo 15, tem um subtítulo: A vida ou a morte. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinarem a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando, o Jordão, para possuires. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe então a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então, muito bem, sempre que eu leio o Antigo Testamento, eu procuro ler mais com os olhos do Novo Testamento. Então, como está aqui dizendo, né, Moisés fez o terceiro discurso, inspirado por Deus, evidentemente, e ele fala claramente de muitas coisas. Então, vamos começar. Vê que eu proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento hoje te ordeno, e que ames o Senhor teu Deus. Andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Aqui nós podemos primeiramente enxergar o seguinte: é muito comum nós vermos muitos cristãos eu quero, isso daqui é muito, precisamos entender que no Antigo Testamento a promessa para o povo de Deus eram promessas terrenas. Hoje, as nossas promessas, as promessas que Jesus fez para nós, são promessas celestiais. Jesus falou que esse mundo não era dele.
Então precisamos entender o seguinte: não existe aqui nessa terra a terra prometida para nós. Aqui nós somos como peregrinos em terras estranhas. E ele fala uma coisa que é muito importante e até hoje nós devemos fazer: seguir, mantermos firmes na palavra, em obediência à lei de Deus, para que possamos ter uma vida longa, ou pelo menos para que possamos alcançarmos, passarmos pela morte e depois para nos encontrarmos livres. Outra coisa que nós devemos falar é o seguinte: existe uma outra comparação que nós podemos fazer. O povo de Israel, ele foi escravizado no Egito depois que os egípcios se esqueceram de José e eles ficaram escravizados. Olha, a memória, 450 anos. É muita coisa. Depois o pastor me corrija se eu estiver enganado. Então, quando o povo saiu do Egito e passou pelo Mar Vermelho, ele foi liberto da escravidão. Quando Jesus morreu e ressuscitou, e nós que temos fé e acreditamos em Cristo, porque não há salvação sem fé, nós também somos libertos. Mas nós somos libertos do pecado. O que não quer dizer que a gente não venha a pecar. Mas a obra salvífica de Cristo nos regenerou e nos transformou em outras pessoas. Hoje, além de pecarmos muito menos, nós temos, quando pecamos, o Espírito Santo nos incomoda. Então precisamos entender que a condição que nós vivemos hoje é bastante superior à condição dessa época. E já, com certeza, o Senhor Deus fez que tudo isso acontecesse, já apontando para Cristo, para o verdadeiro Salvador, para o Filho dele, que ia nos libertar da morte eterna e da escravidão do pecado. Continuando, nós temos. Aí Deus começa a fazer um aviso. Porém, se o teu coração se desfiar e não quiseres das novidades, dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses que os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para a possuires. Então aqui nós precisamos tomar muito cuidado com a igreja, porque nós temos salteadores, nós temos lobos. O irmão, sempre que estiver na igreja, em primeiro lugar ele fala dos rebeldes, desse meu corpo, minhas regras, dessa arrogância natural do ser humano proveniente do pecado. Não é bem assim, comigo é diferente, não é. Deus é superior a nós somos criaturas e Ele Criador. Então precisamos tomar cuidado. Existem muitas seitas, muitos pastores até ditos cristãos, igrejas grandes, em que a verdade ela não é realmente dita. Então tomem cuidado, igrejas muito grandes. Não é? Muitas vezes você pensa que está em Cristo, que você está realmente no caminho da salvação e você não está. Sempre igrejas que vivem no Antigo Testamento, que não falam do Evangelho de Jesus Cristo, e pensam versículos soltos do Antigo Testamento para justificar uma ou outra situação. Tome cuidado. A palavra de Deus ela não precisa ser pensada, a Bíblia não precisa ser pensada, a Bíblia tem uma continuidade, a Bíblia é coerente, tudo tipifica Cristo, toda a libertação tipifica Cristo. Então,
precisamos entender isso, que nós tomemos cuidado. E como a gente consegue evitar isso? Em primeiro lugar, nos permitimos, quando formos alcançados pelo Espírito Santo, nós cedemos. Nós realmente, porque a palavra ela tem um poder muito grande de mostrar a nossa incompetência, a nossa capacidade de nos reconciliarmos com Deus. Tem uma coisa que eu falo aqui sempre, aí uma vez eu encontrei uma pessoa no sinal, conversando com ele, eu falei, cara, vai para a igreja, eu não tinha que estar aqui. Ele falou, não, deixa eu arrumar minha vida, depois eu vou. Jesus falou, vinde a mim como estás, porque nós não conseguimos nos arrumar nada. É preferível até estar um pouquinho desarrumado lá na igreja, do que você pensar que está arrumado e está condenado a não estar com Cristo, está condenado à morte eterna. Bom, isto posto, caminhando agora para o final, aí o 19 é muito pesado, o 19 é pesado. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele. Vamos ficar por aqui. Então, aqui, Deus está dizendo assim, olha, você é indesculpável. Você é indesculpável. Eu fiz tudo para você, mandei meu filho, você tem a natureza, você tem dentro de você semelhança comigo, você tem semelhanças comigo, você é a coroa da criação, você é apenas criatura. Então ele deixa claro que ele não vai ter perdão. E não adianta. Isso, precisamos pensar nisso. Isso é muito, muito importante. E finalizando, mais, aí ele fala assim, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E aqui volta. Aqui prometeu a Abraão, Isaque e Jacó uma terra, mas a promessa para nós não é essa terra. A promessa para nós é a eternidade com Cristo, como fala às vezes na Jerusalém Celestial, que nós não sabemos bem como é, e conforme importa, mas aqui ele deixa claro, entendeu? Que nós devemos, como é que se diz, nos mantermos fiéis a Deus, cumprindo a vontade dele, sem rebeldia, sem desvios, sem querer contaminar a palavra. Então, o que eu deixo com os irmãos, então, que nós continuemos, não é? Com a vida, entendendo que Cristo fez tudo por nós e que nós, graças a Deus, vamos caminhando para a eternidade de Deus. Eu agradeço, pastor, todos os dias. Amém, glória a Deus, né? Então, uma palavra que traz muitos ensinamentos, né, para nós, porque agora começa falando sobre a questão de uma proposta, né? Deus, o próprio Deus é que faz essa proposta com o homem, quando ele colocou ali a bênção e colocou ali a maldição, ainda fala para o homem, né? Escolha a bênção para que você tenha a vida, né? E o irmão colocou ali também a questão da simbologia, né? Como isso se comunica com o Novo Testamento, essa parte da saída do Egito, da libertação do povo do Egito, como a libertação, né, da igreja, da libertação dos salvos do poder do pecado. Então existe ali essa analogia que é muito interessante, como Deus usou mão forte. Será que o povo de Israel, ele teria a capacidade de sair do Egito pelas suas próprias forças, pelas suas próprias armas, pelo seu próprio intelecto? Jamais. Eles viu que era impossível, eles seriam massacrados lá dentro, seriam exterminados e não tinha condições. Então foi necessária uma intervenção sobrenatural de Deus para que o povo fosse liberto ali das garras do faraó, das garras do Egito.
E essa analogia é interessante que o irmão Luiz trouxe para a gente, porque a gente consegue entender o seguinte: nós não temos força, como ele falou do rapaz lá do sinal, né? Nós não temos forças para nós mesmos falar, não, amanhã, né, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de praticar imoralidade, eu vou deixar de dar volta nos outros, né? E vou virar um santo, parei com tudo agora, pelas minhas forças, pelo meu poder, né? Vai fazer que nem aquele desenho do He-Man, eu tenho a força, né? E pronto, acabou, os seus problemas acabaram. Não existe, não vai dar certo, porque é necessária a mesma força sobrenatural que agiu no Egito para libertar o povo de Israel, para libertar o homem do pecado. Olha a profundidade aí, irmãos, dessa palavra aí para a gente aí, para a pessoa entender, porque o irmão até fez a analogia correta sobre isso aí, mostrando um caso aí da pessoa que estava querendo, né, esperar um pouquinho para que ela ficasse limpa para ir para Jesus. Não vai ficar, isso aí o irmão explicou muito bem para a igreja. E a outra questão que foi colocada aqui, que eu achei muito bacana, né, para a pessoa pensar, principalmente quem está numa situação dessa, né, é a questão do orgulho espiritual. As pessoas que se acham donas de si, que podem tomar suas decisões do jeito que elas acharem, viver a vida do jeito que elas acharem, tomarem decisões sobre a vida das outras pessoas do jeito que elas acham que é certo. Não está certo eu prejudicar pessoas inocentes porque a causa ela é superior, né? Então, pela causa, eu vou fazer com que a pessoa ela fique presa, mesmo sabendo que ela é inocente. Pela causa, eu vou fazer com que pessoas fiquem miseráveis, dependentes de mim, porque a causa ela é maior. Eu sei que está errado, mas eu tenho que fazer isso porque é a causa que importa, não importam os meios. E aqui está mostrando que não é assim, né? A palavra de Deus está sendo bem clara, mostrando que existe uma responsabilidade e que a palavra deve ser cumprida conforme Deus ele colocou para nós. Então, outra coisa que o irmão mostrou, além desse orgulho espiritual que faz as pessoas fazerem as coisas erradas, sabendo que ninguém é inocente não, tá, irmãos? Fazem errado, sabendo que estão fazendo errado. Quando nós, e aqui nós como humanos, fazemos a coisa errada, nós temos a consciência de que estamos fazendo a coisa errada. Ninguém vai chegar para Deus naquele dia e dizer, eu não sabia, né? É pior, a situação vai piorar. Então nós sabemos que está fazendo a coisa errada. E a única pessoa que tem o poder de nos consertar é o Senhor Jesus. Não tem outro que tem poder, através do Espírito Santo, de nos consertar. Então esse orgulho espiritual, ele só pode ser quebrado pelo poder de Deus. Mas a pessoa tem que estar com o coração sensível. E quem é que sensibiliza o nosso coração? O Espírito Santo, né? Se ele não sensibilizar, a pessoa continua dura, né? Então, muitas pessoas elas vão só endurecendo, porque começou a endurecer que nem o faraó e vão continuar endurecendo o resto da vida e não vão ter salvação, né? E é uma coisa que só Deus vai explicar para a gente. E uma coisa terrível, né? Terrível que eu vou falar, eu acho muito grave, que é o uso da palavra de Deus para interesses particulares, retirar textos do contexto para seus próprios proveitos, né? Ganhos financeiros, poder, né? Encher ali aquele lugar, e as pessoas, como o ser humano ele se deixa levar por esse tipo de coisa, né? Como é fácil levar a turba a fazerem loucuras, e a gente vê aí, a história está cheia disso, porque muitas vezes as pessoas falam, puxa, mas o Hitler, né, mas os generais do Hitler, mas as pessoas que estavam ali eram muito mais, né? E o povo, não, o povo era bonzinho, não, o povo embarcou naquela onda toda, a maioria colaborou, e não só o povo alemão, os povos ali, naqueles países arredores, colaboraram para que aquilo ali acontecesse, senão não acontecia. Como o humano, ele facilmente se deixa manipular por aquilo que é mal, né? Por aquilo que chegam e falam no coração deles, e as pessoas aceitam aquela palavra. Então, nós temos que aceitar a palavra de Deus, é ela que nós devemos seguir. E cada vez mais o mundo vai se fechando para a palavra, para chegar um momento que vai ter uma grande perseguição contra aqueles que são fiéis à palavra. Já começou, né? Mas ainda não é tão grande, pelo menos em alguns países como o nosso aqui, você tem uma certa liberdade, mas isso vai sendo reduzido até virar uma perseguição intensa, né? De não poder sequer carregar uma Bíblia, de falar de Deus, nada.
isso vai acontecendo paulatinamente, à medida que as pessoas vão se entregando a essa manipulação das forças ocultas que estão por trás dessas forças visíveis aí. Então nós precisamos ter essa visão espiritual, e o irmão Luiz ele trouxe aqui isso para a gente. Por que que Deus ele insiste, né, no cumprimento da palavra? Porque você não erra. Se nós tivermos uma orientação, um parâmetro, uma bússola para seguir, a gente não vai errar o caminho, não é verdade? Se você pega ali, você vai para um lugar, aí você coloca ali no seu carro, né, o nome daquele negócio lá para GPS, né, para você se guiar até aquele endereço e está tudo funcionando direitinho, você vai chegar tranquilo, né? Ele vai te dizendo, vai chegar lá. A Bíblia é o nosso GPS aqui nessa terra, né? Então o irmão Luiz ele fala, quando Deus está falando disso, ele não está reduzindo aquela palavra que está ali, está dizendo a obediência a Ele. E aí o irmão Luiz ele vai levar isso para o Novo Testamento, aonde essa obediência ela é feita através da fé no Senhor Jesus e na salvação mediante a fé que é derramada em nós pela graça de Deus, né? Essa fé que faz com que nós venhamos alcançar essa graça de Deus. Então o irmão Luiz também ele fala aqui do poder que somente o Espírito Santo tem para transformar a nossa vida. Então nós não temos esse poder, né? Assim como quando foi citado ali, o povo do Egito não tinha o poder pelos seus próprios meios de sair do Egito, de se libertar das garras do faraó, nós não temos o poder de nos libertar da garra desse sistema mundial pecador que se opõe a Deus, se não for pelo poder transformador do Espírito Santo de Deus, né? A santificação, a regeneração, né? Todo esse processo aí, né? E finalmente o irmão Luiz acaba finalizando mais uma vez falando da importância da obediência à palavra de Deus, né? E a obediência a ela em fidelidade, ou seja, vale, né, aquilo que está escrito, e não é como hoje as pessoas aí pegam um texto que está bem claro, e não é só da Bíblia, mas qualquer outro, né, tipo de regulamento, de lei, e ele diz, não, mas a minha interpretação, né? Então se está escrito, o vovô viu a uva, não, mas a minha interpretação foi a uva que viu o vovô. Isso é mentira, né? Não tem outra palavra para isso, porque o texto está lá, vovô viu a uva, então acabou, é o que está escrito. Então é importantíssimo a gente ver qual é o significado, o que está escrito, né? A salvação é pela graça mediante a fé, pronto. Não, irmão, para você ser salvo, você tem que trazer aqui a oferta, tem que dar 7 voltas não sei aonde, tem que dar 3 pulinhos e tal. Não é nada disso. Então a gente vê muita distorção. Esse dia eu estava vendo aí uma postagem da pessoa falando que a igreja tal, não vou dizer o nome da igreja, que é a igreja verdadeira, porque ela foi fundada, que não sei o quê. A igreja tem idolatria, essa igreja tal, essa igreja aí, por muito tempo estava vendendo indulgências, essa igreja proíbe o casamento entre os sacerdotes, né? Essa que eles dizem que é a igreja verdadeira, né? E toda a defesa que essa pessoa está dizendo dessa igreja verdadeira, nenhum único versículo foi citado, nenhuma palavra de Deus. Então, a igreja genuína é aquela, não estou dizendo nome, não tem nome, a igreja invisível, é aquela que está fundamentada no Senhor Jesus, na palavra de Deus. Irmão Luiz, que Deus continue abençoando, para que o irmão traga sempre uma palavra aí, que venha trazer algo de substancial, objetivo, para que nós possamos usar no decorrer dos nossos dias aí durante a semana. Que Deus abençoe o irmão, a tudo aquilo que aprove ele colocar debaixo da sua administração, da sua responsabilidade, também aí a irmã Cristina, né? E todos aqueles que estão aí no seu círculo estejam debaixo também do seu trabalho, né? As pessoas que trabalham com o irmão ali, que Deus vai derramando as bênçãos ali, vai fazendo o irmão uma influência, não é essa influência aí de Instagram, essas coisas não, né? Uma influência espiritual na vida das pessoas, que as pessoas possam ver a luz do Senhor Jesus brilhando aí no irmão, no nome do Senhor Jesus. Amém? E vamos louvar o nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 526 da Harpa Cristã. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
salvação. A terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé. Recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Vamos então agora abrir nossas Bíblias mais uma vez, né, para compartilharmos a palavra de Deus. E agora nós vamos abrir no capítulo de número 12 do Evangelho de João, no versículo de número 37.
João, capítulo 12, versículo 37. Enquanto os irmãos vão abrindo aí a palavra de Deus, eu vou orar a Deus pedindo que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, aquilo que eu acho ou aquilo que eu penso, mas seja o Senhor, meu Deus, a trazer a palavra, a trazer a mensagem do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Trabalha, Senhor, em nossas mentes, espíritos, alma, trabalha em todo o nosso ser, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos entendimentos, Senhor, e que seja o Senhor falando a cada um segundo a sua necessidade, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então vamos abrir aqui mais uma vez. Aqui na versão Almeida, revista e atualizada, tem um subtítulo, né, da passagem, tem 2 subtítulos, né? O primeiro é a explicação da incredulidade dos judeus e o segundo é o resumo do ensino de Jesus. Então vamos ler o texto e depois a gente vai passando aí parte a parte para entender. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Essa é a palavra do Senhor hoje para nós, né? Mostrando aqui a importância da fé, né? E explicando aqui as questões a respeito da incredulidade. Então Jesus ele faz também um resumo, né? No livro de João aqui, Jesus ele fala muito sobre a questão da salvação, sobre a questão da ressurreição. Ele trata de assuntos espirituais profundos nesse Evangelho de João. João ele se preocupou muito com essa parte espiritual, né? Com essa parte de tocar nas doutrinas da salvação, em tudo aquilo que leva o homem realmente à presença de Deus. E no versículo 37, quando nós começamos, ele diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, a pergunta dele aqui sobre essa incredulidade: quem é que está crendo na pregação da palavra de Deus?
Quem é que está crendo nessa revelação que está sendo feita agora de uma maneira aí extraordinária por toda a Terra, multiplicada aí pelas novas tecnologias, né, de informação e comunicação, que chegam aos 4 cantos da Terra, que passam por cima de barreiras, né, de fronteiras, de impedimentos, para que todos possam conhecer a verdade. Quem é que vai crer? Primeiro é necessário que ela realmente seja pregada, né? E aquela semente que cair numa boa terra, o Senhor Jesus ensina sobre isso também, ela é que vai germinar, é aquela pessoa que vai receber a palavra com bom grado, né? Com satisfeita, vai entender que ela é uma pecadora, vai entender que ela tem uma necessidade de um salvador pessoal. Isso vai produzir nela ao mesmo tempo uma tristeza, um arrependimento profundo pelos seus pecados, mas também uma alegria, um alívio, porque sabe que tem aquele que pode salvá-la desses pecados e dessa condenação. Então, 2 mistos de sentimentos que vão ocorrer nesse momento da salvação. Eu reconheço, eu pequei, eu pensei até que não tinha mais jeito, né? Já estava já pensando que tinha uma suítezinha lá reservada para mim, né? No lugar quentíssimo, né? Mas agora eu estou vendo que tem um jeito de eu não ir para lá, e o nome desse jeito chama-se Jesus. Aí João continua falando aqui, né? Pelo Espírito Santo. Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então Isaías, ele já via a glória do Senhor Jesus, tá ali o profeta já tinha uma visão do que ia acontecer desse Salvador. Ele não tinha especificamente que ia ser Jesus, né? Mas ele tinha uma visão. O Espírito mostrava para ele que ia ter o Messias, que ia ter o Salvador, e que ele seria rejeitado, e as pessoas não iriam crer nele, né? Que a palavra ia ser dada ali. Mas por quê? O coração endurecido, o coração vaidoso, né? Agora há pouco a gente estava falando sobre a questão do orgulho espiritual. A pessoa tem um orgulho espiritual, não porque a igreja tal é que é certa, não porque eu aprendi assim, tem que ser assim. Ainda que o Espírito esteja tocando no coração dela e falando: mas você não está vendo que isso aqui não bate desse jeito? Você não está vendo que isso aqui não está certo? Você não está vendo que isso aqui não está na Bíblia? Mas o orgulho espiritual faz a pessoa querer ter razão e não ser salva. Ela despreza a salvação que só Jesus pode dar, para que ela tenha razão, para que a glória de Deus seja ali por ela ignorada e a glória do homem ali seja exaltada ali. Então, essa é uma das questões muito difíceis para você pegar pessoas que estão cauterizadas, né? Que elas não têm dificuldade. Agora é interessante, às vezes você pega uma pessoa que está num lugar cauterizado e quando ela recebe a palavra e o Espírito Santo toca nela, ela entra num turbilhão de pensamentos e vem tudo que está errado na mente dela, e ela mesma, o Espírito Santo faz ela começar a questionar. Ela fala: eu estou fazendo tudo errado, né? Minha vida toda eu estava num caminho errado, e agora vem, e até às vezes tem um questionamento: mas será que eu passei a vida toda fazendo o errado? Será que se eu fizer o certo agora, será que Deus vai me aceitar? Será que o Senhor Jesus vai me aceitar? Você quer uma resposta? Vai sim, né? A partir do momento que você se arrependeu de verdade, que você foi tocado pelo Espírito Santo, que o poder de Deus se manifestou na sua vida a ponto de você enxergar o seu pecado, de você se arrepender e querer a salvação, então existe salvação para a sua alma, existe salvação para a sua vida. Se você está sentindo isso, não espere mais nem um segundo. Você não tem o poder de se transformar, só o Espírito Santo de Deus pode te transformar. Se entregue ao Senhor Jesus, se renda a Ele, né? Busca aí uma igreja evangélica próxima da sua casa, idônea, né? Que pregue a palavra de Deus, né? E não outras coisas aí que estão pregando por aí, e vá lá e se renda ao Senhor Jesus. Vá lá congregar, congregue, né? Aprenda da palavra de Deus, fique firme na palavra do Senhor. Versículo 42. Quando muitos dentre as próprias autoridades creram nele, contudo muitos das próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulso da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Será que nós temos os fariseus hoje? Não temos, né? Nós temos os fariseus daqueles que estão numa determinada religião, que se acham dono da verdade,
Nós temos os fariseus daqueles que acham que quem crê em Deus é estúpido, ignorante, atrasado, né? E existem as pessoas, existem que creem na palavra de Deus, mas que, para não perderem prestígio, para não terem prejuízos materiais, para não serem afastados daquele grupo que se autodenomina a elite, eles não confessam Jesus. Só que a palavra diz que quem crê e confessar, é necessário que haja confissão. Se você não confessa, a salvação ela não efetua, é necessário confessar Ele, porque Jesus fala: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante dos pais, mas aqueles que me negarem diante dos homens, será negado por mim diante do Pai. Então é importante a gente ter isso, essa confissão. Então a pessoa ela vê, aí ela fica: não, eu creio, mas eu vou ficar só para mim. Não, você tem que confessar, você tem que chegar publicamente, não importa que você vai ter prejuízo, não importa. O que Jesus fala? Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que vai adiantar? Para onde você vai levar isso no dia que você tiver que descer a sepultura, no dia que você tiver que sair dessa terra? De que vai adiantar esse nome, esse prestígio, esses bens, né? Essa aprovação desse pessoal aí, quando você tiver que partir dessa terra? Então, se a pessoa tiver que aceitar você, aceita você como um servo e como uma serva do Senhor. Confessa Jesus em toda situação: eu sou servo do Senhor Jesus, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu creio na salvação através do Senhor Jesus. Tá? Então, você pode ficar aqui assim, tudo bem. Se não, então, se você não me aceita dessa forma, eu não vou ficar. Mas não negue a Jesus por causa das coisas desse mundo, porque está aqui na palavra falando sobre isso. Então as pessoas amam mais a glória dos homens, né? Ter prestígio, ter bens materiais, né? Então isso tem afastado muitas pessoas de Deus. Tem pessoas até que não, porque eu não quero ser considerado uma pessoa ignorante, porque no meio em que eu estou inserido, se falar que crê em Deus, as pessoas já olham tudo torto, né? Deixa olhar torto, né? Quem sabe um desses aí não vai se converter também. Quem sabe uma dessas pessoas aí, pelo teu testemunho lá, você não vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer essa pessoa para o Senhor Jesus, né? Vamos ver aqui no versículo 44, né? 44. Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então Jesus ele fala sobre essa questão, né? Aqui falando como homem, né? Estava na condição de um homem, ele fala que quem crê nele, crê naquele que enviou ele, que é o próprio Deus, né? Do qual ele faz parte, né? Ele é uma das pessoas da Trindade, Senhor Jesus, né? O Espírito Santo e o Pai. E ele está dizendo: olha, aquele que me enviou, eu não estou falando agora de mim, eu estou falando daquele que me enviou. Então não adianta você dizer, a gente bate, sempre vai continuar batendo nessa tecla, que crê em Deus e negar Jesus. Porque se você nega Jesus, você está negando a Deus. E isso foi trazido pelo próprio Deus aqui na terra. Mas qual foi o outro Deus que desceu aqui para dizer que ele era Deus e que tinha que servir? Estou falando Deus, né? Estou falando esse pessoal aí que a gente vê que, né, são os picaretas, né? Tem um outro aí que diz que é o Jesus e tal, e fica aí na picaretagem por aí. Estou falando Deus, né? Que fez milagres, né? Que ressuscitou. Quem foi? Diga o nome de um aí, que o túmulo está vazio. Qual o nome dele? Não tem, irmãos. Então Jesus está dizendo: eu vim aqui para trazer para vocês a palavra de Deus, para trazer para vocês a mensagem de Deus, para trazer a salvação que somente eu, o Filho de Deus, Senhor Jesus falando, é claro, posso dar. Então a gente precisa entender essa questão espiritual muito forte, ele falando aqui. Por que as pessoas rejeitam o nome do Senhor Jesus dentro do meio das igrejas? Justamente porque não há salvação fora do nome do Senhor Jesus. Vocês pensaram que ia falar outra coisa, né? Mas não vou falar não, porque não existe. Isso aí não pode fazer à vontade. É bom, mas você não vai ser salvo por isso aí não, tá? Pode fazer caridade à vontade e tal, mas isso não salva ninguém.
somente através do Senhor Jesus. Ele que vai nos salvar. É importante ele falando sobre isso. Aí Jesus ele dá um esclarecimento aqui, a gente já está entrando na parte que ele está fazendo um resumo da obra dele aqui na Terra, da sua pregação, né, de tudo que ele fez. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Tá? E aí vem aquele negócio que muita gente contesta, né? Mas tem que bater também nessa tecla. Nós nascemos nas trevas, na escuridão, na condenação eterna, engano, mentira, né? Sendo ensinado errado, tem tudo que não presta, a gente já nasceu com tudo, a gente já nasce com tudo que não presta, vamos dizer assim. E quando nós temos o encontro com o Senhor Jesus, nós saímos dessas trevas. A gente recebe essa luz e a gente consegue enxergar, primeiro enxergar o nosso pecado, segundo enxergar a nossa condenação, a necessidade de salvação, e o mais importante, enxergar que essa salvação, que a libertação desta condenação está no próprio Senhor Jesus. Então é essa luz que vem sobre a nossa vida, e quando a gente recebe essa luz, a gente consegue também um espírito importante da vida do crente. Se você ainda não tem, ou se você está muito fraquinho ainda nisso, que chama-se o espírito do discernimento. Então o crente tem que ter espírito de discernimento para olhar e ver se aquilo ali é de Deus ou não é de Deus. Se for de Deus, está fundamentado na palavra, sem mistura nenhuma, sem nada que contraria a vontade de Deus. Então você fala assim, irmão, nós somos crentes, né? Nós somos aqui seguidores do Senhor Jesus, do Evangelho e tal, tal. Aquele lá é o doutor fulano de tal, a especialidade dele é fazer aborto. Aqui é o pastor da igreja. Então, né? O espírito de discernimento, viu como ele funciona? Não é complicado, né? Ele vai usar a palavra, vai fazer uma ressonância naquilo ali e vai falar, mas não está batendo. Tá? Então o discernimento está dizendo, isso não é de Deus. Aquilo que não encontrar respaldo, fundamento na palavra de Deus, base na palavra de Deus, deve ser descartado, ainda que tenha um monte de coisa que seja, mas se tiver uma que está contaminando, opa, joga para o lado. Não, tem que buscar o lugar que realmente está pregando a palavra de Deus. Então, muitas coisas vão te dar discernimento para todo lugar. E é proibido o casamento de sacerdote. Você pega e escaneia, daí vai dizer Paulo, é melhor casar do que se abrasar. Não existe tal proibição. Pronto, não precisa de muita coisa não. É proibido idolatria, tem idolatria, pronto, não precisa de... Então a pessoa tem que passar, nós precisamos ter o espírito de discernimento e a base é a palavra de Deus. Então muita gente usando bases humanas, né? Não, a tradição humana é que a tradição foi o que levou os fariseus a colocarem Jesus naquela cruz. Foram os fariseus, tá? Eles induziram o Pilatos a fazer isso, praticamente forçaram o Pilatos a fazer isso. Foram os fariseus ali, foram o próprio judeu, né? Por causa das suas tradições, do seu orgulho espiritual e de outros interesses. Nada diferente do que acontece hoje com a igreja, né? O interesse diverso estão fazendo crucificar o Senhor Jesus de novo, crucificar a palavra de Deus de novo. Por quê? Porque a palavra de Deus contraria tais interesses. Por que crucificaram o Senhor Jesus? Porque ele estava contrariando os interesses dos poderosos daquela época. Como hoje a mesma coisa está acontecendo e pessoas estão crucificando de novo o Filho de Deus. Embora isso não seja possível, mas ao fazer essas atitudes é o que eles estão fazendo. Bom, aí diz aqui, 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não a julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Então é importante a missão do Senhor Jesus, né? Então, se você hoje ouviu a palavra de Deus e você não guardou, fala, não, você não vai ser julgado agora. Até porque você não ouviu hoje, mas quem sabe daqui uma semana, daqui um mês você vai ouvir e vai guardar. Então, enquanto você estiver respirando aqui nessa terra, você ainda tem a chance de salvação, tá? Todos nós aqui, enquanto estivermos aqui nessa terra respirando, nós temos aí a chance de salvação, né? Pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Se Deus tocou no teu coração, um dia você vai
Vai mesmo, vai ser salvo. Se você for escolhido, você vai ser salvo. Né? Você vai para tomar as atitudes que o Espírito Santo vai levar. Se você não tomar as atitudes que o Espírito Santo faz o salvo tomar para ser salvo, é porque você não foi escolhido. Então nem adianta lutar, né? Se você foi, você vai sentir o desejo. Como é que é esse desejo? Eu sinto o peso do pecado. Eu sinto a necessidade do arrependimento. Eu sinto a necessidade de um Salvador. E eu creio que esse Salvador é Jesus. Então isso é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Você ouve, aquilo que traz para você, ao mesmo tempo que traz a dor da condenação, traz o alívio da salvação. A mesma palavra que te mostra o grau de contaminação, de pecaminosidade que está na sua vida, é a mesma palavra que mostra para você o grau de salvação que o Senhor Jesus pode lhe dar. Então, ouvindo essa palavra aqui, há uma transformação, essa pregação. E se você hoje não ouviu, você ouviu, mas por alguma razão não guardou, aí Jesus não está te julgando hoje, não. Não é tempo de julgamento. Ele disse: eu vim para salvar. Então, a missão do Senhor Jesus hoje é salvação. A missão do Espírito Santo hoje, né, o Espírito Consolador, é Ele que convence do juízo, da justiça e do pecado, é salvar. Hoje Ele está salvado. Tá? Continuando aqui. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Irmão, acorda. Irmão, acorda. Você está no lugar errado. As pessoas vão lá falando de tradição, disso, daquilo, que nós somos os verdadeiros, e que aquilo, não sei o que. Gente, a própria palavra, a palavra de Deus, se você não sabe a Bíblia, é ela que vai te julgar. Tudo aquilo que você está fazendo, que a Bíblia não aprova, será usado para condenação. E tudo aquilo que você está fazendo, que a Bíblia aprova, será a confirmação da tua salvação. Então, se você deliberadamente, entenda agora, né? Não estou falando de salvação de obra, que obra não salva ninguém. Entenda que se deliberadamente você resolve desobedecer a palavra de Deus, você está deliberadamente negando ao Senhor Jesus. É isso que está acontecendo. Quando a pessoa rejeita a palavra de Deus, ela está rejeitando ao próprio Senhor Jesus. E quando a pessoa rejeita o Senhor Jesus, ela está rejeitando ao próprio Deus. É isso que a palavra de Deus, ela nos mostra aqui. Aí, continuando aqui. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então, Jesus não veio fazer a vontade dele ali como homem, na posição de homem que ele veio, mas ele veio fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus ali nessa condição. Então, foi o próprio Deus que enviou o seu Filho para nos revelar a sua vontade, para complementar o que já estava, né, escrito na vontade de Deus, né, o Antigo Testamento, através do Novo Testamento, que vem aperfeiçoar a lei e mostrar o caminho da salvação. Então, através dessa palavra dita pelo Senhor Jesus, trazida pelo próprio Senhor Jesus, é que nós somos salvos. É isso que está dizendo aqui. Então, não adianta querer distorcer, esquecer a Bíblia, ficar falando. Vejo muita gente se defendendo o argumento de si próprio, sem trazer base bíblica, como nós fazemos aqui, como outras igrejas sérias estão fazendo por aí. Trazendo base bíblica para as pessoas, para que elas possam compreender a palavra de Deus, não baseada no meu intelecto, naquilo que eu aprendi, naquilo que eu sei, na filosofia, na sociologia, na psicologia. Não tem valor nenhum para a salvação isso. A base é bíblica, a base é a palavra de Deus, é ela que tem o poder para nos salvar. Então, cuidado com essas pessoas que vão lá só querendo te pegar na emoção, usando palavras, né, efeitos emocionais, efeitos psicológicos, né, filosóficos, para tentar pegar as pessoas. Não sei, nós já falamos aqui, o ser humano, ele é muito emoção e ele se deixa manipular por essas coisas, mas isso, como cá, lá também
a falta de conhecimento da lei não será justificativa para que a pessoa não seja condenada, porque a palavra foi dada para que nós fôssemos salvos. Então não existe justificativa. A única justificativa, ou o único justificador que existe é o Senhor Jesus. Se não tem Ele, não tem saída. Lembra que você vai, naquele dia, vai ser apontado o seu orgulho espiritual, que você quis defender aquilo que você acreditava em detrimento daquilo que estava escrito na palavra de Deus. Você escolheu rejeitar a palavra de Deus para seguir aquilo que acreditava. E ainda ajudou a outras pessoas a irem por engano e por erro. O peso ainda é maior daqueles que fazem as pessoas se desviarem. Então acorda enquanto é tempo. A gente sabe que Deus não está falando com você, né? Nós não temos interesse nenhum que você venha para cá, não, até porque nós somos a igreja virtual. O interesse é que você seja salvo. O interesse é que você vai e busque aí uma igreja evangélica séria, genuína, que prega o evangelho e você venha ter a sua salvação. Você saia dessa mentira, você saia desse engano. Essas emoções, todas essas filosofias, essa sociologia, psicologia não vão te salvar. Acorda aí, o Espírito Santo está falando com você, acorda, desperta, pega a Bíblia, irmão, olha a palavra de Deus, para de rejeitar a palavra de Deus, sacode aí, para que você seja salvo. Então sacode aí, você está sendo enganado, você está sendo cozinhado que nem um sapo, né, confortavelmente naquela água, quando ele vê já está cozido, não vê mais, né, já morreu cozido, porque foi lentamente sendo cozinhado por aquilo ali. É isso que estão fazendo com você, né? Não importa qual o nome da igreja você está, se não está pregando a palavra de Deus genuína, se está praticando idolatria, se está dizendo para pessoas não fazerem coisas que Deus permitiu até para que elas não caíssem, uma abstinência sexual, sem a pessoa ter um dom do celibato, que celibato não é imposição, celibato é um dom. Então você está sendo enganado, está sendo enganada. Cuidado nisso aí, você está indo para o caminho de perdição. Então a palavra de Deus está chegando a você. Eu não sei quem vai ler, Deus sabe para quem ele vai levar essa palavra, para que você acorde e seja salvo, seja salva em nome do Senhor Jesus. E finalmente ele diz assim: e sei que o seu mandamento é vida eterna, as coisas pois que eu falo como o Pai me tem dito, assim eu falo. Tá, irmãos? Então é isso aí, tá? O mandamento de Deus. E agora você pode perguntar assim, é tanta coisa que fala, né? Qual é o mandamento de Deus? É um só. Crer no Senhor Jesus. É esse o mandamento de Deus. E aí você vai me fazer uma outra pergunta, claro, né? Você é inteligente. Quem é o Senhor Jesus? No princípio era o Verbo. Vamos dar uma pausa aqui, irmãos, porque a internet está fora aqui para os irmãos que estão ao vivo. Só um minutinho. Vamos tentar resolver. Dá uma pausa.